Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News com as informações do futebol brasileiro. Um fim de semana com muitas decisões pelos estaduais. O Peixe conseguiu uma importante vitória na Argentina e lidera o seu grupo na Libertadores. A partir de agora, você vem conosco aqui na Rádio Futebol Clube, você que nos curte nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C no Facebook, no Instagram, no Twitter, você que nos ouve através do aplicativo TuneIn, grande abraço, você entra no TuneIn, digita lá Rádio Futebol Clube, apaixonados por esportes, você que nos acessa através do radiofutebolclube.com.br, no seu tablet, no seu computador, no seu celular, enfim, estamos em todas as plataformas para você acompanhar a nossa programação. Bom dia, Fábio Salgueiro. Bom dia, Carlos Lima. Um abraço a você, ao amigo apaixonado por esportes. É um final de semana que promete demais, muitas emoções, né? E a gente vai analisar tudo a partir de agora. Realmente é um final de semana de gala para o futebol. Sem dúvida nenhuma. Mas antes de falarmos dos estaduais, ontem você falou um fim de semana de gala, né? E mais uma atuação de gala do Vanderlei, né? Impressionante. Só o Tite o Tafarel, o Tite não consegue enxergar que o Vanderlei é goleiro de seleção brasileira. Até os jornais na Argentina deram destaque para a atuação do Vanderlei ontem, colocando na manchete: increíble, né? Inacreditável o que o Vanderlei fez ontem lá no Estádio Centenário de Quilmes. O Santos ganhou por 1-0, um gol, podemos dizer, irregular, né? Mas como o Bandeira não deu o impedimento do Arthur Gomes, melhor para o Santos, que conseguiu ganhar. O Estudiantes levou o jogo para Quilmes, para um estádio mais acanhado e tal, mas não teve jeito não. O Santos soube se impor no jogo, né, Salgueiro? Soube se impor com uma eficiência no ataque, fazendo um gol que estava adiantado, é verdade, mas aí o Santos não tem culpa nenhuma, o jogo seguiu e fez o gol. E com o Vanderlei lá atrás, né, como ele é chamado pela torcida, Vanderlei, com uma atuação maravilhosa lá atrás. Ô Carlos Lima, se tem uma coisa que eu não gosto de contestar muito, a convocação de seleção brasileira, a gente faz críticas, né, a gente analisa um por um, principalmente na condição do goleiro, porque a gente sabe, a gente tem anos de janela aí, e a gente sabe que realmente o goleiro é uma coisa realmente que é muito própria do treinador, né? O treinador tem que ter aquela confiança no camisa 1, né? Então eu passei minha vida inteira de torcedor contestando o Parreira e o Zagallo, que apostavam no Tafarel, e eu queria o Zete na seleção. O Zete naquela fase maravilhosa, com o São Paulo e tal. E daí, mais tarde, eu fui entender que realmente era uma posição de confiança dos treinadores, e realmente o Tafarel se tornou um grande goleiro, campeão do mundo com a seleção brasileira, enfim, teve seus méritos também, e o Zete acabou se tornando campeão em clubes. Por que eu estou falando isso? É que chega um momento também que fica chato para o treinador, né? O fato dele não dar uma chance para o Vanderlei que não brilha apenas no estadual, na Copa do Brasil, no Brasileirão, ele brilha também na Libertadores da América, que é uma competição cascuda, que é uma competição que testa os jogadores, que realmente testa o emocional, é uma pressão terrível. E aí o que acontece, né? Eu entendo o Tite, mas a partir do momento que ele não define os 3 goleiros, ele não bate o martelo e ele deixa a terceira vaga aberta, ele chama outros jogadores, outros goleiros, o Neto que está lá fora. Pô, por que não dá uma chance pro rapaz, o Vanderlei? Quer dizer, chega uma hora que, numa boa, você não tem mais argumento para defender o treinador. Aí você tem que entender e acreditar e dar voz à torcida realmente, porque aí é a nossa opinião também, né? Pô, o camisa 1 do Santos merecia uma vaga, né, Lima? Eu também acho. Mas isso aí é problema do Tite. E o Peixe agora tem 6 pontos ganhos, né? Aliás, o Santos agora tem 6, né? Porque ele perdeu o primeiro jogo, ganhou os outros 2. Ganhou do Nacional do Uruguai e ganhou ontem do Estudiantes. E vai fazer mais 2 jogos em casa. Quer dizer, está com a classificação encaminhadíssima, o Santos, para a próxima fase da Libertadores na América. E o Jair ontem falou sobre estilos de jogo do Santos.
É a nossa segunda vitória consecutiva, nós duas jogando fora. Vencemos o Palmeiras fora e vencemos o Estudiantes fora. Então é importante, a gente está sendo sempre cobrado por resultado, está sempre cobrado pelo número maior de percentual desse grupo, e agora com 2 vitórias a gente pode estar aumentando um pouco esse nosso percentual. E o mais importante, sabendo jogar cada jogo o que ele pede. Eu não posso jogar um jogo com uma situação que o campo, que o adversário não me pede. Hoje foi um jogo de luta, foi um jogo de contato, de competitividade, e o Santos foi muito bem nesse aspecto. Então a gente mostrou a nossa versatilidade também. Então a equipe está de parabéns, os jogadores estão de parabéns, né? E que a gente possa fazer um grande jogo em casa também e continuar essa sequência de vitórias. O Jair vem batendo nessa tecla, e eu concordo com ele, Salgueiro, de que ele não é adepto ele não é aquele tipo de treinador que tem um esquema de jogo e acabou. O time tem que jogar daquele jeito não tem mudança. Não. De acordo com o adversário, ele monta o time. Se tiver que ser um time mais leve, ele coloca. Se tiver que ir para o confronto, um jogo mais pesado, né, de mais contato, ele também prepara o time para jogar desse jeito. Eu acho legal isso, acho até um gesto de inteligência e humildade do Jair, porque tem treinador que é meio arrogante. Não, os caras têm que jogar assim, o meu jeito é esse e acabou. O que você pensa desse lado do Jair Ventura? Concordo com você, Lima. Eu acho que ele impor essa filosofia no atual time do Santos é fácil, entre aspas, porque são muitos garotos ali envolvidos que buscam lugar ao sol, garotos talentosos, e ele consegue impor isso. Então, por exemplo, um jogo mais pegado, ele muda o time, não tem melindre algum, ele saca um jogador, coloca outro. Eu acho que é uma atitude, como você disse, inteligente, sensata, e que ele consegue colocar nesse atual elenco do Santos sem muita crise. A vitória foi importante, Lima, e você disse a posição do Santos com 6 pontos. Eu, inclusive, acredito que o Santos, na próxima rodada, ele volta a pegar o Estudiantes. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou no Pacaembu, né? Não, é na Vila, é na Vila. É, na Vila. Então, eu acredito que aí ele realmente já direciona a sua vaga com uma vitória, né? Ele realmente coloca um pé na próxima fase. Isso que é importante. Esse time do Santos, Lima, que mostrou muito potencial na semifinal do estadual contra o Palmeiras, fazendo 2 jogos bons contra o Palmeiras, é uma equipe talentosa, é uma equipe que tem futuro, que dá para bater, chegar no patamar de um grande time, só que precisa de vitórias assim, vitórias realmente que dê uma casca maior para esse time, né? E para o trabalho do Ventura também. Então é importante porque daí encorpa, traz personalidade, e esse time com personalidade é um outro time. Vou falar uma coisa para você que é polêmica, mas além do Vanderlei, outro jogador que teve grande destaque ontem foi o Sacha. E eu vou te dizer algo mais. Analisando até agora a temporada, o Sacha foi uma melhor contratação que o Gabigol. E eu explico por quê. O Gabigol veio com enormes expectativas. Eu esperava muito mais do Gabigol. O Sacha não veio com enormes expectativas e tem produzido muito mais, principalmente no custo-benefício. Ontem o Santos não teve o Gabigol e teve o Sacha novamente brigando, transpirando, fazendo muita movimentação na frente, ou seja, sendo decisivo para o time do Santos. No custo-benefício ali dos números, o Sacha tem dado melhor resultado que o Gabigol. Sem dúvida, concordo com você, tem sido um cara decisivo com a camisa do Santos, e o Gabigol, né, impressionante, veio todo badalado, ganhando bem, aí foi expulso daquela maneira no jogo contra o Nacional do Uruguai, desfalcou o Santos ontem, não tem feito tantos gols assim, né, então isso realmente faz com que o Sacha hoje esteja à frente do Gabigol no que diz respeito a prestar melhores serviços, né, vestindo a gloriosa camisa do Santos Futebol Clube. E agora vamos virar a chavinha. Ou mudar de página, né? Eu não sei se é você ou o Zé Boquinha que não gosta dessa frase virar a chavinha. É você, Salgueiro? Não, eu não tenho nada contra, não. Então é o Zé. O Zé não gosta muito, não. Bom, nesse fim de semana, muitas decisões, né, pelo Brasil afora. É claro que a gente, até por estarmos em São Paulo, né, nós focamos mais em Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, domingo, na Arena Palmeirense.
E aí nós passamos a semana toda com aquela história, né, do vai ter treino, não vai ser no mesmo horário, não vai, a polícia não queria, o Ministério Público não queria. Então o que aconteceu? Eles marcaram uma reunião ontem na Federação Paulista de Futebol. O Andrés foi para a reunião e chegou lá, não teve reunião. Aí o Andrés tomou a seguinte decisão. Porque eles iam entrar com medidas judiciais, não ia ter treino aberto nem no sábado, nem no domingo, nada. Então eu me antecipei e mudei para sexta-feira à noite. Porque uma das partes queria que entrasse na justiça e queria que não tivesse treino aberto. Ou seja, o que você deduz disso quando ele fala, Salgueiro? Uma das partes queria. O que você interpretou dessa frase aí do Andrés, até para justificar, dizendo que ele se antecipou e já marcou o treino para hoje à noite? Uma das partes ele está se referindo ao rival Palmeiras, né? Ele achou então, ele deu, na minha opinião, verdade, ele deu a entender que ia acontecer uma armação e o Corinthians não ia poder treinar com a galera, e o Palmeiras ia. Então ele falou, bom, já que é assim, eu vou me antecipar. Vale lembrar que o Corinthians começou com essa ação muito positiva, teve a torcida presente, o Palmeiras veio atrás agora, e é um direito de todos os clubes, ponto. Tem dois pontos aí que a gente tem que ser citados com relação a essa atitude do Andrés. Primeiro, se marcar a reunião, ele comparecer, ninguém compareceu, desrespeitoso, se foi isso. Segundo, eu acho que ele deu uma afinada para as autoridades, numa boa. Eu acho que os dirigentes hoje são assim. Porque o presidente do Palmeiras falou, vai ter o treino, a minha responsabilidade é dentro do CT ou dentro do estádio, eu tomo conta dos torcedores, do portão para fora não é problema meu. E não é mesmo, e acabou, e segue o baile, entendeu? Chega de se curvar a MP, a PM e sempre estourando em cima dos clubes. Pô, a gente está falando de um treino aberto, antes de um jogo importante. Se vão se cruzar e se matar no metrô, desculpa, mas é um problema da sociedade, Lima, não é um problema do esporte, não é um problema do clube. O clube não pode ser responsabilizado por isso. O problema é que tem outras coisas nos bastidores que pesam aí também, e a partir do momento que o MP, o Ministério Público, né, faz pressão, as pessoas acabam cedendo porque realmente lá atrás deve ter alguma coisa, deve ter alguns bastidores que fogem da gente, que a gente não sabe, enfim. É lamentável essa situação. O Corinthians vai ter sua torcida, realmente, será na noite de hoje, vai ser uma grande festa, vai arrecadar alimentos e tal, e vai comparecer muita gente. Agora, você ter que realmente definir, mudar a data de treino por causa de uma imposição do MP e da PM, olha, vou te falar, até o esporte é pisado nesse país, impressionante, viu? A coisa não anda muito boa. Agora vamos falar do que interessa, que é bola rolando e tal. E o Romero ontem deu uma declaração interessante, vamos ver se ele vai cumprir a promessa, né? Ele disse que domingo é para jogar bola, não é para se meter em confusão. Não tem que acontecer mais, a gente tem que jogar futebol. A gente vai precisar jogar para ser campeões. E a gente vai buscar esse título lá, jogando futebol. Não entrar em confusões. Eu tenho que me controlar mais também nesse sentido. Mas nos clássicos é bom jogar porque é o rival de sempre, você tem que vencer esse jogo. Nunca é bom na semana quando você perde um clássico. Então eu sempre e acho que o time inteiro também vai entrar concentrado, ligado, mas fora das confusões. Tomara que eles pensem assim, domingo e joguem bola. Boa, na verdade, muito boa a declaração do Romero, né? Porque para vencer, por mais que tudo que envolva no futebol e numa decisão, catimba, realmente experiência, você tem que jogar bola, né? Senão você não vai bater campeão. E isso faltou muito para o Corinthians no primeiro jogo em casa, né? Por isso que o Palmeiras venceu de forma justa, venceu de forma encorpada, por 1-0, poderia ter feito mais, inclusive. A gente acompanhou aí ao vivo para a Rádio Futebol Clube e realmente a gente viu que o Palmeiras foi muito bem. Agora, o Romero, que deve ser uma das novidades aí da equipe do Corinthians, quando ele prega isso é importante, que não fique, como você falou, né, Lima, apenas nas palavras, mas que tenha essa postura e realmente dentro das quatro linhas ele prove isso. Bom, ele será uma das novidades do Corinthians ao lado do Ralf e do Jadson, né?
O Carille não está escondendo o time, né? Está praticamente definido. O Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique e o Sid Clay, Ralf e Maicon, e aí os 4 jogadores, mas à frente o Romero, o Rodriguinho, o Jadson e o Matheus Vital. Esse deve ser o Corinthians, e exceção feita ao Pedrinho, né, que é um cara que tem entrado bem. Acho que não tem muito mais que isso para escalar, né, Salgueiro? Não tem, Lima. A única coisa que poderia mudar aí era eu colocar o Sheik no lugar do Vital se o Sheik tivesse 5 anos a menos, né? Aí daria um samba legal, seria um jogador interessante. Agora, com esse momento, com esse panorama do elenco do Corinthians, tem que ser essa formação mesmo, e guarda o Sheik para colocar depois dos 15 minutos do segundo tempo, que daí o Sheik joga meia hora, e é o típico jogo que ele gosta, aquele jogo brigado, que ele vai no pau, ele não vai com deslealdade não, mas ele vai realmente na base da transpiração, dividindo todas. É nesse tipo de jogo que ele cresce, e foi isso que eu contestei com o Carille no jogo de Itaquera. Não era para sair com o Sheik, sai com um time mais leve. Em nenhum momento eu não voltaria com o Romero, pelo contrário, deixar o Romero fora. O Romero é aquele cara que no domingo ele vai agir dessa forma também, ele vai ser tipo uma sombra do Dudu. Ele não vai jogar, mas o Dudu também não vai jogar, e o Dudu é um dos principais jogadores do Palmeiras, enfim. Então eu acho que o Carille pagou um preço alto por alguns equívocos que ele cometeu na Arena de Itaquera no primeiro jogo, e o preço maior foi a derrota parcial, o que dá uma enorme chance ao Palmeiras de ser campeão. Agora, o Corinthians tem jogo, o Corinthians vai realmente, entre aspas, pro pau, vai por tudo ou nada, e aí a gente tem que esperar realmente. A única coisa que eu peço, na verdade, Lima, que é uma torcida minha, não só como profissional de imprensa, mas como amante do esporte, do futebol, que se jogue mais, que respeite mais o esporte, que tenha menos bate-boca, menos entradas violentas, né? Que tenha o respeito profissional também, né? E lembrando que o Cleison é desfalque, né, na expulsão com o Felipe Melo, e então por isso que ele não está relacionado, não vai jogar domingo. Do lado palmeirense, né, eu destaquei aqui dois momentos da entrevista coletiva do Marcos Rocha. E antes do Marcos Rocha, eu só quero dizer para você que o árbitro será Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. O que você achou? Você acha que ele segura a onda? Ele foi mal, hein? Ele foi mal no Corinthians e São Paulo, hein, Lima? Você acha que ele vai segurar a onda lá na Arena do Palmeiras? Não vai. Ele foi muito mal no Corinthians e São Paulo. Eu acho que, sem dúvida, para mim, era muito melhor o Klaus. Eu acho que o Klaus conseguiria se impor um pouco mais. O Marcelo Aparecido é uma aposta da Federação Paulista, ou é uma realidade da Federação Paulista, mas que mais ou menos exemplifica o que é o árbitro, o que é o quadro de árbitros da STF, né? Não que ele seja, na verdade, o que eu acho é que ele é fraco para um jogo desse. Eu também acho. Não se impõe. Como era o Bísio no sábado passado, a mesma coisa. A federação tá querendo emoção, mas aquela emoção ruim, né? Não aquela emoção boa. Já tivemos no sábado passado e provavelmente domingo os caras vão tentar deitar nele de novo, vai ser aquela confusão. Bom, tomara que eu esteja errado, né? Mas não sei se ele vai ter pulso, porque não tem anjinho nem de um lado e nem do outro, né? Nem do lado verde, nem do lado branco e preto. Então, não sei se ele vai conseguir segurar a onda, tomara que ele consiga. Mas vamos lá. O Marcos Rocha, primeiro ele falou dessa história aí de treinar com torcida, tal, que ele achou muito legal. É um momento de aqueles torcedores que não conseguiram comprar ingresso, vivenciar um pouquinho do nosso trabalho, passar um pouco de energia positiva, mas que a euforia fique por lado de fora. Nós jogadores temos que colocar os pés no chão, trabalhar bastante, porque o jogo no domingo vai ser um jogo bastante difícil. Aí eu gostei dessa declaração do Marcos Rocha, no sentido assim, tem que deixar a euforia pro lado de fora. E tem mesmo, né, Salgueiro? Tem que deixar, né? E eu tenho certeza que o Roger Machado está trabalhando muito bem isso. O elenco do Palmeiras, além de ser um elenco encorpado, talentoso, é um elenco experiente, né? Tem jogadores já experimentados, tem jogadores que já se tornaram campeões brasileiros, enfim. Então, é um elenco que sabe que venceram apenas a primeira batalha, que vai ter uma segunda derradeira, e eles vão saber realmente jogar com o regulamento embaixo do braço, em cima dos nervos do Corinthians, que o Corinthians vai precisar buscar uma vitória simples para realmente forçar os pênaltis. Então vai ser um jogo que promete bastante, mas eu, infelizmente, acredito que vai ser um jogo catimbado, um jogo realmente arrastado,
e com desrespeito de ambos os lados, como você disse, né? Infelizmente não existe santo de nenhum dos dois lados. Pelo contrário, existem jogadores querendo realmente vencer de qualquer maneira, e isso é muito ruim. Eu acho que tinha que jogar bola e tomara, né? É uma torcida que a gente fica, mas o que aponta para nós é totalmente diferente. E aí, durante a coletiva também, eles estavam falando de laterais direitos, tal, né? Ele no Palmeiras, o Fagner no Corinthians, o Fagner que tem sido convocado pelo Tite e tal. E aí veio a resposta do Marcos Rocha. Eu sou melhor, vou me valorizar, mas eu respeito bastante o trabalho dele, né? O jogador que está na seleção brasileira tem a possibilidade de nos representar na Copa do Mundo. Então, quando ele estiver na seleção, eu vou estar torcendo por ele. Mas agora eu torço por Marcos Rocha. Tem que torcer para si mesmo. Agora, você acha o Marcos Rocha melhor que o Fagner? Ele está certo, Salgueiro? Eu acho que eles estão no mesmo nível, né? O Marcos Rocha é um jogador importante, é um jogador campeão de Libertadores da América, assim como o Fagner é um super campeão no Corinthians, conquistou títulos importantes. Eu acho que eles estão no mesmo nível, né? A única coisa é que o Fagner tem a confiança do Tite, tem sido chamado para a seleção brasileira. Não creio que vá para a Copa do Mundo, até porque eu acho que a Copa do Mundo é muito para o Fagner. E o Marcos Rocha é mais experiente que o Fagner, tem uma idade um pouco mais avançada. Mas são dois laterais eficientes e são dois laterais que abusam também, às vezes, das entradas violentas. A gente está de olho neles, é só lembrar, né? O Fagner já tem um histórico e no jogo de Itaquera o Marcos Rocha bateu à vontade com a complacência do nosso Leandro Bizio, que foi um desastre no apito. E o Palmeiras, né? A gente deu a escalação do Corinthians, o provável Palmeiras, com o Jailson no gol, Marcos Rocha, o Antônio Carlos, o Thiago Martins e o Vitor Luiz na lateral esquerda, já recuperado de uma contusão. O Moisés deve mesmo ser o substituto do Felipe Melo, suspenso, né? Então Moisés e Bruno Henrique, além do Lucas Lima, e mais à frente, Dudu, Borja e o William, né? Com o Keno ficando como uma excelente opção para o segundo tempo, não é, Salgueiro? Sem dúvida, né? Você vê a força do banco do Palmeiras, né? E o Keno é um jogador muito, muito bom, muito versátil, joga nos dois lados do campo com velocidade. É aquele jogador realmente que prepara as jogadas com uma qualidade muito grande e faz seus gols também, né? Então é uma arma importantíssima, seja com o Palmeiras perdendo, ele tendo que entrar para botar pressão por cima do Corinthians, ou seja, realmente o Palmeiras vencendo, o Corinthians por tudo ou nada, e ele entrar com uma arma letal ali para fazer mais gols e definir o título e realmente correr para o abraço. Então é um jogador importante, um Palmeiras definido sem grandes surpresas, o Palmeiras realmente encorpado para a decisão e com a vantagem. O Palmeiras favorito, se no primeiro jogo, Lima, eu não via favorito, eu vi as coisas muito equilibradas, depois de 1-0 em Itaquera, no jogo no Allianz, não dá para não colocar o Palmeiras como favorito. E para mim, realmente, o jogo está 60% a 40% para o Palmeiras ser campeão. Bom, vamos dar uma passadinha em alguns estaduais que também terão decisões, né, nesse fim de semana. Começando com a final do Rio de Janeiro. O que você acha que dá? O Vasco venceu a primeira partida, 3-2, e agora vai jogar no Maracanã contra o Botafogo. Olha, um jogo muito equilibrado, o Maracanã um belo palco, um palco neutro, assim como eu vejo o Engenhão também, apesar do Botafogo mandar seus jogos lá e teoricamente ser o mandante de lá, eu acho um estádio muito bom e neutro, mas o Maracanã é um palco incrível, vai abrigar essa grande decisão. Lima, mais ou menos como aqui em São Paulo, né? O primeiro jogo com a vitória do Vasco, a vantagem é do Vasco, então acho que o Vasco está mais próximo do título, mas tem outro ponto que eu cito aí que é importante do seguinte: a estrela que apresenta o Vasco nesse momento. O Vasco está com estrela de campeão, está com aquela sorte, lógico que aliada à competência, para bater campeão. Tem conquistado vitórias maravilhosas na base da transpiração, da superação e com gols também nos acréscimos. Então eu acho que essa mistura de coisas, essa vibe que está realmente em volta do Vasco, eu acho que o time Cruz Maltino bate campeão no domingo. Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro tem que ganhar por 2 gols de diferença. Olha, eu aposto alto na temporada no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, inclusive, vai estar entre os 3 finalistas, ou os 3 primeiros colocados do Brasileiro por pontos corridos. Ele vai brigar realmente pelo título e vai ficar ali entre os 3. É uma equipe encorpada, uma equipe muito boa, mas é uma equipe que o Mano Menezes falou
essa semana, olha, nós estamos num momento de instabilidade e temos que saber passar por esse momento. O Mano Menezes é muito experiente, ele sabe disso. O Cruzeiro que realmente não consegue resultados na Libertadores, empatou com o Vasco sem gol, jogando em casa, e saiu em desvantagem contra o Atlético Mineiro. Eu acho que esse momento de instabilidade, aliado à grande vantagem que o Atlético Mineiro conseguiu no primeiro jogo, jogando em casa, e uma vitória, seja qual for, te dá uma vantagem, para mim o Galo bate campeão no Mineirão. Olha, e domingo tem Bavi, o Vitória perdeu o primeiro jogo por 2-1, né? Na Fonte Nova, vai jogar no Barradão, e assim, ó, qualquer vitória do Vitória, o time rubro-negro fica com o título, 1-0, 2-1, porque ele tem a vantagem, né, por ter feito a melhor campanha, e o Bahia joga pelo empate. O que dá lá na Boa Terra, Salgueiro? Olha, esse é um título que está totalmente aberto, né? Esse está aberto mesmo, e é ruim fazer esse parênteses, mas o que a gente mais torce é para que realmente não tenha briga na decisão, né? Porque o penúltimo Bavi na fase classificatória foi uma vergonha para o esporte, foi uma vergonha para o futebol baiano, né? Mas eu vejo um Bahia encorpado depois da primeira vitória, e realmente, olha, é puro feeling, é puro chute mesmo, é puro palpite. Eu acho que o tricolor baiano curte o título no Barradão. Vamos ver, né? E lá no Paraná, Coritiba e Atlético Paranaense, o Coxa fez 1-0, o Atlético tem que vencer por 2 gols ou mais para ser campeão no tempo normal. Se vencer por 1 gol na Arena da Baixada, decisão por pênaltis, né? Lembrando, como você já até destacou aqui, que o Atlético tem disputado o campeonato estadual com o Sub-23, né, Salgueiro? Então, Lima, eu acho que esse detalhe vai pesar, por quê? Porque eu acho que a molecada Sub-23 vai sentir o peso no Atletiba. Por mais que jogue em casa, vai ter a torcida a seu favor, mas fazer 2 gols no Curitiba, e o Curitiba, a gente sabe das mazelas e dos problemas atuais que envolvem o time do Curitiba, mas essa vitória em casa e levando agora essa vantagem para a Arena, por mais que esteja uma vibe boa para esse time Sub-23 do Atlético Paranaense, eu creio que realmente o Curitiba vai levar o título. E o Rogério Ceni, hein? Será que consegue o primeiro título como técnico? Porque ele perdeu de 2-1 o primeiro jogo, mas se fizer devolver a diferença de 1 gol, será campeão lá contra o Ceará no próximo domingo. O que você acha? Olha, o Rogério Ceni, inclusive, que foi chamado de burro pela torcida, o Rogério Ceni virou alvo lá, né, durante o jogo, por algumas opções que ele fez durante o jogo, mas é aquela coisa, é um campeonato também que está aberto. Teve o primeiro jogo, vai ter o segundo, e aí eu acho que tem uma coisa que pesa legal. Eu acho que a figura do Rogério Ceni aí pesa num segundo jogo, mesmo com resultado adverso. Porque ele tem a imagem de um cara vencedor, ele pode passar isso para o elenco, e na preleção ele pode falar das conquistas dele de boca cheia. E aí ele pode realmente encorpar esse Fortaleza para dar a virada e conquistar o título. O favoritismo não só pela vantagem no primeiro jogo, Lima, é da equipe do Ceará. Mas o Rogério Ceni pode ser fiel da balança, apesar de não entrar em campo, pode motivar os seus jogadores para uma virada. É uma final, das finais que vão rolar, é uma final que promete demais também. Bom, lá no Sul, tá tranquilo, né? O Grêmio fez 4-0, nenhuma chance de não ser campeão, mesmo jogando em Pelotas contra o Brasil, né, Salgueiro? Não dá, né? Não dá. E o grande destaque dessa decisão, né, além do Grêmio que vai botar a faixa, também vai dar com todo respeito ao time de Pelotas, é que pode dar o adeus do Renato Gaúcho ao Grêmio, né? Uma coisa que eu acho surreal, até por tudo que o Renato fez pelo Grêmio. De repente ele já acha que cumpriu com a sua missão nessa outra passagem que ele teve pelo Grêmio, e aí é uma opção dele, é uma escolha dele mudar de clube, mas eu acho que por tudo que ele criou ali, por essa vibe, pela estrutura que ele fez, pelo time que ele comanda no vestiário como ninguém, que ele comanda ali na beirada do campo, eu acho que ele poderia continuar a buscar o bicampeonato da Libertadores, de repente que o time é favorito, buscar o Brasileirão, buscar a Copa do Brasil, mas aí é uma opção de cada um. Eu acho que ele vai ser um retrocesso se ele sair, mas é uma decisão do estadual, que o Tricolor vai bater campeão, para mim não tem como não bater campeão, e pode, sendo ruim, muito triste para a torcida do Grêmio, o Renato Gaúcho se despedir.
E em cima disso que você falou, do Renato Gaúcho, o Léo Moura se pronunciou nas últimas horas. É lógico que a gente torce para que o trabalho continue, né, até porque vem numa sequência de títulos grandes. A gente está próximo de mais um. E acredito ainda que esse ano a gente pode buscar mais um para fazer a tríplice coroa. Então acho que tudo isso tem que ser analisado. Mas o grupo tá muito tranquilo e é lógico que o que for melhor para o Renato, lógico que ele vai decidir. Mas eu acredito e confio que a alegria e o prazer que ele tem de estar aqui é muito grande. Você está apostando no quê, Salgueiro? Que o Renato fica ou vai? Olha, a minha torcida é para que o Renato fique, né? Por tudo que eu já falei agora no meu comentário anterior. Agora, a partir do momento que ele no primeiro momento, ele não abriu negociação. Depois ele abriu negociação e falou, olha, no domingo a resposta pode ser diferente. Aí, no dia de ontem, ele foi para o Rio. Aí falaram que ele foi para gravar um comercial, que ele tem casa no Rio. Aí ele volta agora para a decisão. Está dando toda a pinta que ele está negociando com o Flamengo. Então, o meu feeling diz que ele vai. Vamos aguardar, né? Será realmente um fim de semana com muita emoção pelo Brasil afora e nós estaremos transmitindo domingo aqui Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians na Arena do Verdão, que estará totalmente lotada, pintadinha de verde e branco, muito bonita, e tomara que no campo, né, a coisa seja decidida somente na bola, sem confusão, sem briga, porque são duas forças do futebol brasileiro e não decidem um título há 19 anos, né? O que a gente quer ver é bola rolando e não aquelas confusões que nós acompanhamos no primeiro jogo semana passada na Arena de Itaquera. Grande abraço, Salgueiro. Bom dia para você. Um ótimo dia para nós, um grande abraço ao amigo apaixonado por esportes e vamos em frente que a bola vai rolar firme nesse final de semana. Estamos encerrando o Breakfast News, mas fique ligado. A qualquer momento tem o Click Time na nossa programação, atualizando as informações do esporte. Logo mais às 6 da tarde você fica com o Upgrade, com tudo sobre o futebol internacional. Rádio Futebol Clube. Aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.